Oi, gente, como vai? Eu sou Lorena, tô aqui de volta com vocês para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de terapia intensiva e hoje nós vamos falar sobre derrame pleural, que é uma situação bem comum dentro do nosso ambiente de terapia intensiva. Bom, no nosso último encontro, nós falamos sobre pneumotórax, né? A classificação do pneumotórax é traumático, espontâneo. E aí, hoje nós vamos falar sobre uma situação parecida quanto ao pneumotórax. Quando a gente fala em pneumotórax, a gente considera ar entre as pleuras. E quando a gente fala em derrame pleural, nós estamos considerando o líquido entre as pleuras, tá? A gente vai ver que essa presença de líquido entre as pleuras é consequência da demanda de produção e também de absorção do líquido, tá bom? E a gente vai ver isso mais adiante. Bom, só para a gente reafirmar o que nós vimos na aula passada a respeito das pleuras, é interessante a gente revisitar que nós temos duas pleuras, a visceral e a parietal, tá? As pleuras são membranas que recobrem os pulmões, né, e o interior da cavidade torácica. É importante a gente ter essa membrana e o líquido dentro dela, que existe um líquido fisiológico dentro das pleuras, justamente para a gente conseguir manter, deixa eu voltar a foto, justamente para a gente conseguir manter a movimentação do pulmão, tá? Então, se a gente não tivesse esse líquido, a movimentação seria difícil, tá? Então, só relembrando, a gente tem as duas pleuras, que é a visceral e a parietal, tá bom? Então, esse espaço entre as duas pleuras, nós denominamos compartimento pleural. Então, o espaço entre as pleuras, a qual, quando a gente tem a condição de pneumotórax, terá o ar, e quando a gente tem a condição de derrame pleural, terá ar líquido. Quando a gente tem o hemotórax, é um líquido, mas é sangue, entre esse espaço pleural, entre o compartimento pleural, tá bom? Então, nesse compartimento pleural contém, na verdade, uma quantidade de líquido. Esse líquido, ele é incolor e límpido, translúcido, tá? Ele é necessário para que a gente consiga, como eu falei para vocês, ter uma movimentação das superfícies sem que haja atrito. Há uma quantidade fisiológica da produção desse líquido, tá? Existe uma quantidade fisiológica da produção desse líquido, que é de 0,1 a 0,2 ml por quilo de peso corporal. Ou seja, a quantidade vai variar conforme o peso do paciente, a anatomia do paciente, tá? Então, eu que sou uma pessoa de estatura pequena, né? Eu tenho uma quantidade de líquidos diferente de uma pessoa de 1,90 m, tá? Então, isso vai realmente ter uma variação conforme o peso do paciente, tá bom? E aí, como eu disse, a presença desse líquido no espaço pleural serve como um lubrificante para que a gente não tenha atrito durante os movimentos, tá? Então, isso é extremamente interessante a gente saber. Entretanto, quando essa quantidade aumenta, né? Quando eu tenho aumento dessa quantidade, nós temos repercussões significativas quanto à fisiologia, que é justamente a diminuição da ventilação-perfusão, a troca gasosa fica prejudicada, o paciente pode apresentar-se dispneico, pode apresentar dores, enfim, agitado, ter alteração de nível de consciência justamente por conta da dificuldade da troca gasosa em decorrência da diminuição do espaço da área pulmonar por causa do aumento do espaço intrapleural em decorrência da quantidade de líquidos, tá bom? E aí, eu queria que vocês observassem esse slide, porque ele mostra que existem duas situações envolvidas nesse contexto de aumento do líquido na cavidade pleural, tá? Que é o aumento da pressão hidrostática
e o aumento da pressão osmótica, tá? E na verdade o aumento entre as pressões hidrostáticas e osmóticas. Entre elas, quando eu tenho um desequilíbrio entre a pressão hidrostática e osmótica, nós podemos ter o aumento da quantidade de líquido entre as pleuras, tá? E aí, de forma geral, nós temos 4 mecanismos que estão envolvidos na presença, no aumento, na verdade, no aumento de líquido no espaço pleural. Esses mecanismos estão dispostos aqui, queria que vocês observassem. O primeiro deles é, portanto, o aumento da pressão hidrostática na microcirculação sistêmica, tá? E isso pode, com toda certeza, desencadear um aumento de volume intrapleural. Além disso, diminuição da pressão oncótica plasmática, aumento da permeabilidade capilar pleural e também diminuição da pressão no espaço pleural. E isso tudo nós vamos ter repercussões fisiológicas que geram o aumento do líquido no espaço intrapleural, tá? E aí, como eu falei, nós temos alterações relacionadas às forças hidrostáticas e alterações relacionadas às forças osmóticas. Quando eu falo nas alterações relacionadas às forças hidrostáticas, nós estamos falando quanto à filtração de água, que vai interferir na filtração de água para fora dos vasos, tá? Então, isso repercute no aumento do líquido intrapleural. Quando eu falo em forças osmóticas, nós estamos falando quanto à reabsorção, tá? E aí, isso também pode refletir no aumento do líquido intrapleural, tá? Aqui eu coloquei uma figurinha bem só para vocês observarem de forma objetiva que nós temos o espaço intrapleural, tá vendo? Esse espaçozinho azul aqui, essas são as membranas, o azul e o vermelho, tá? Entre elas nós temos o espaço intrapleural. Nesse lado aqui, a gente consegue observar a presença de líquido em todo esse espaço. Então, observem que a área do pulmão, deixa eu apagar porque tá ficando esquisito, que a área do pulmão fica diminuída. Se eu tenho uma área diminuída do pulmão, consequentemente, a expansibilidade desse órgão vai ficar prejudicada. Se eu tenho um prejuízo quanto à expansibilidade pulmonar, eu tenho uma alteração contra a troca gasosa, tá? Então, eu posso observar nesse paciente o aumento do gás carbônico com toda certeza, e esse paciente pode ter situações de acidemia com pH alterado posteriormente, tá bom? Então, só para a gente identificar que a gente tem a alteração, portanto, do espaço intrapulmonar por conta da presença de líquido. Toda essa parte azulzinha aqui é líquido entre as pleuras, tá bom? Então, vamos adiante. Aí, só então para ratificar que a presença de líquido entre as pleuras é denominada o título da nossa aula, que é derrame pleural, tá bom? Então, aqui só para vocês observarem novamente, aqui nós observamos o espaço pleural novamente e aqui a presença de uma quantidade de uma coleção de líquidos, né? Então, a gente observa a presença de líquidos, que é justamente o que denomina o derrame pleural, tá? Então, essas situações a gente tem que interferir no sentido de diminuir o desconforto do paciente e, além disso, proporcionar para a equipe médica o diagnóstico tão imediato, né? Então, se eu tenho alterações pulmonares, as repercussões hemodinâmicas podem ser significativas. Então, nós temos obrigatoriamente que auxiliar a equipe médica nesse sentido, fazendo também exame físico, ausculta, inspeção, palpação de tórax,
Então, quando a gente tem uma presença de líquido, a gente observa na palpação, na inspeção e na percussão, aliás, um som maciço por conta da presença de líquido, tá? Além disso, nós temos uma alteração quanto à expansibilidade do órgão afetado. Então, se é o pulmão esquerdo, a expansibilidade torácica do lado esquerdo vai estar alterada. E é importante que a gente observe isso, tá bom? Aqui esse slide a gente já falou, que foi anteriormente na nossa conversa. E aqui a gente consegue realmente identificar por que acontece o derrame pleural, tá? Então, o derrame pleural, ele vai estar relacionado com a incapacidade de produção ou reabsorção, tá? Então, quando eu tenho presença, mesmo que eu tenha fisiologicamente a produção adequada, mas a reabsorção está inadequada, com toda certeza o líquido vai aumentar, né? Então, se eu tenho também a produção inadequada em excesso e a absorção não consegue suprir a demanda, com toda certeza o líquido intrapleural também vai aumentar, tá bom? Além disso, nós temos presença de alteração das pressões de enchimento e também de esvaziamento dos vasos linfáticos, que é o que auxilia a parte pulmonar, tá? Nesse sentido, quando a gente tem prejuízo relacionado ao sistema linfático, nós vamos ter a presença de líquido intrapleural no paciente, tá? O quadro clínico é bem específico, né? Igual eu falei na nossa aula de pneumotórax, toda situação que acomete o sistema pulmonar, nós vamos ter basicamente o mesmo quadro clínico. O paciente pode apresentar dispneico, o paciente vai apresentar cianose, alteração quanto à saturação de oxigênio, pele fria e pegajosa, expansibilidade pulmonar alterada, timpanismo durante o seu exame físico. Além disso, a gente pode observar alteração de nível de consciência. Então, isso são situações que estão envolvidas no acometimento pulmonar, tá? Posteriormente, nós temos repercussões hemodinâmicas. Então, a princípio, nós temos alterações pulmonares e, posteriormente, essas repercussões podem ser observadas quanto à hemodinâmica do paciente, tá bom? Isso é interessante a gente ter consciência, porque se você sabe que a hemodinâmica pode alterar, você vai prescrever quanto aos seus cuidados, a observação da pressão arterial média, pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, que já pode estar alterada porque pode haver a presença de dispneia, também de taquipneia. Então, tudo isso, nível de consciência, aplica escala de Glasgow pelo menos a cada 15 minutos nesse paciente, se ele estiver consciente e orientado, porque se ele já estiver entubado, que a maioria das vezes isso acontece no contexto da unidade de terapia intensiva, a maioria das vezes o paciente já está entubado, você não vai aplicar a escala de Glasgow, né? Porque não tem lógica avaliar nível de consciência de um paciente que está entubado, tá bom? Então, de forma geral, o quadro clínico se resume na alteração em situações de presença de dor, dispneia, pode haver também a taquipneia e o paciente pode apresentar também uma tosse seca, tá? Isso é interessante a gente avaliar. A dor, ela provém do acometimento da pleura, então esse paciente pode ter quadros álgicos, então a gente tem que ficar quantificando o nível de dor desse paciente, se for um paciente consciente orientado. Se não for um paciente consciente orientado, que estiver entubado, como que nós vamos avaliar a presença de dor? Alteração da pressão arterial, ao monitor a gente pode observar que pode estar alterado, taquicardia, então isso tudo significa pode significar a presença de dor e necessidade de adequação da analgesia se esse paciente já estiver. Claro que nós vamos fazer isso com conversa com a equipe médica, não somos nós que determinamos a otimização da analgesia. A gente observa que há necessidade, que o paciente está sentindo dor e comunica a equipe médica com a intenção de que eles realmente avaliem também e opte se sim ou não para adequação da analgesia e muitas vezes também da sedação, tá bom? Porque quanto mais o paciente estiver agitado nessas condições, pior pode ser quanto à repercussão hemodinâmica para esse paciente,
tá? E aí é interessante compreender que a dor, ela vai estar relacionada à presença de processos inflamatórios, como situações de pneumonia e tuberculose pleural, tá? Então, isso aqui remete a gente à necessidade de investigar o fator causal, né? Então, a gente sempre fala isso. Nós, como equipe de saúde, temos que investigar o fator causal das situações dos nossos pacientes de modo a ser intervido e diminuir prejuízo, tá? Mais uma vez, não somos nós que vamos diagnosticar, mas nós fazemos exame físico completo, anamnese, a gente está diariamente com o nosso paciente 24 horas por dia e nós sabemos de tudo que acontece com o paciente. Além disso, nós temos conhecimento científico para identificar a presença de algumas patologias ou de sinais e sintomas que condizam a essas patologias. E nesse sentido, a nossa evolução de enfermagem vai auxiliar a equipe médica e outras especialidades também a diagnosticar de forma adequada o paciente e intervir no que for necessário, tá bom? Então, a dispneia, aqui só um interessante eu coloquei para a gente discutir que a dispneia ela vai estar tanto pela dificuldade em troca gasosa relacionada à presença de líquido no espaço pleural, quanto maior a dificuldade, também quanto a dor, né? Então, quando a gente sente dor, a gente fica dispneico. E aí, quando o paciente não está com dor, também há a possibilidade de haver a dispneia, além da dispneia, a taquipneia, né? Então, o paciente pode apresentar-se ou um ou outro, ou taquidispneico, que é as duas condições, tá bom? Então, isso é extremamente importante porque nós temos que prescrever cuidados de vigilância quanto à frequência respiratória, os movimentos ventilatórios, expansibilidade pulmonar, saturação de oxigênio, tudo isso para a gente identificar se esse paciente está tendo prejuízo quanto à perfusão, tá? De órgãos e tecidos. Quando eu tenho presença significativa de um volume no espaço pleural, eu vou, como eu mostrei para vocês lá naquela imagem, deixa eu só botar um ok aqui, para a gente retornar a uma imagem anterior. Aqui. Quando eu tenho um volume significativo de líquido no espaço pleural, intrapleural, que é o que está acontecendo nessa imagem, como eu disse para vocês, o espaço pulmonar diminui. Se eu tenho o espaço pulmonar diminuído, a expansibilidade vai estar diminuída, a alteração quanto à troca gasosa também vai acontecer, tá? Então, quanto maior o volume intrapleural, pior a condição ventilatória desse paciente, pior as condições clínicas que nós vamos observar, dispneia, taquipneia, dor, situações álgicas, alteração de nível de consciência, saturação de oxigênio alterada. Então, é extremamente importante eu ter consciência a respeito disso, tá? Então, foi nesse slide que a gente passou justamente para corroborar essa situação, que a área pulmonar diminuída também diminui a troca gasosa e piora a condição clínica do paciente, tá bom? Observem esse slide para a gente conversar a respeito do exame físico do paciente. Ao avaliarmos o paciente que tem a presença de derrame pleural, nós podemos encontrar, dentre isso que nós falamos até o momento, outras situações, como por exemplo, a redução ou a abolição. Reduz é quando diminui, a abolição é quando ausência. Redução ou abolição do frêmito tóraco-vocal, tá? Justamente por conta da diminuição do espaço pulmonar. E também do murmúrio vesicular, não tem a troca gasosa adequada, então nós podemos observar a redução do frêmito tóraco-vocal e também do murmúrio vesicular, tá? O som maciço também pode ser observado durante a percussão vai ser feita durante o seu exame físico, depois você vai fazer a ausculta pulmonar, isso é extremamente interessante. Nesse momento você vai observar se o tórax do paciente está simétrico. O que é simétrico? É
como se fosse um equilíbrio, né? Eu tenho equilíbrio torácico, eu tenho uma simetria torácica. Normalmente esses pacientes com presença de derrame pleural, eles têm uma assimetria, tá? Então a gente consegue observar uma diferença do lado acometido, do lado do pulmão acometido. Se é o pulmão direito, eu consigo observar uma assimetria entre o lado direito e esquerdo em decorrência da presença do líquido intrapleural, né? Então, quando a gente tem uma assimetria torácica, nós já temos um derrame pleural significativo, tá? Então, esse paciente é um paciente grave, a equipe médica vai precisar drenar isso e nós, como equipe de enfermagem, estaremos lá apoiando com algumas situações que nós vamos ver mais adiante, tá? Além disso, a expansibilidade pulmonar ela vai estar diminuída. Expansibilidade, quanto o pulmão é capaz de expandir. Se eu tenho um acúmulo de líquido intrapleural, como a gente viu naquela figura, não tem como expandir adequadamente, tá? Então, nós observamos uma expansibilidade diminuída, tá? Principalmente do hemitórax comprometido, tá? Abaulamentos intercostais expiratórios também podem ser observados nesse paciente, tá? Quanto ao quadro clínico, é interessante a gente falar que ele vai ser confirmado por meio da avaliação radiológica, tá? Então, o diagnóstico vai ser feito através da avaliação clínica e também da avaliação de imagem por meio de uma radiografia de tórax, tá? E aí, na radiografia de tórax, a equipe médica vai ver a presença do derrame pleural de fato e, além disso, entender a magnitude daquela situação, né? Qual é a extensão do derrame pleural desse paciente, tá? Então, é interessante a gente já ficar atento, né? Muitas vezes, nas unidades de saúde que são principalmente algumas delas da rede pública, às vezes a gente encontra uma dificuldade quanto à celeridade de levar o paciente a um raio-x. Então é interessante você falar para a equipe, olha, a gente tem que descer com o paciente, fazer a radiografia, estou com pedido, paciente com suspeita de derrame pleural, pode estabilizar hemodinamicamente, já leva esse paciente, se tiver que sair, porque muitas vezes o pessoal da radiografia que vai até a nossa unidade para fazer a radiografia, mas muitas vezes a gente tem que descer com o paciente por alguma situação, né, que não se prevê. E aí, se isso acontecer, se tu tiver que descer com o paciente para fazer a radiografia, leva os materiais de alteração hemodinâmica, se esse paciente parar, para que a gente já consiga intervir quanto à situação, tá bom? Então, sempre esteja preparado. O enfermeiro, ele tem que prever o que pode acontecer e prover situações e materiais para quando aquilo acontecer, ele conseguir intervir juntamente com a equipe de saúde, né? Médico, enfermeiro, fisioterapia, todo mundo junto, together, ajudando um ao outro, tá bom? Alguns outros procedimentos são necessários, que é também para poder realizar o diagnóstico, tá? Esses procedimentos, outros procedimentos que não a radiografia são feitos, são os procedimentos invasivos, tá? Esses procedimentos invasivos é a necessidade de fazer uma punção para coleta de líquido, tá bom? Nós vamos ver mais adiante. Essa punção para coleta de líquido é para fazer a dosagem entre proteínas e desidrogenase lática. Isso aqui é o que vai determinar, nós vamos ver nos próximos slides, o que vai determinar qual é a classificação do derrame pleural, tá? Então, o derrame pleural também tem a classificação. Uma classificação, se ele é exudativo ou se ele tem a presença de exudato ou se tem a presença de transsudato. Bom, nós vamos ficar por aqui para falar sobre o procedimento diagnóstico. No próximo slide, no próximo momento que nós nos encontrarmos, nós vamos falar sobre a classificação do derrame pleural. Até mais, gente!